Olá, visionários, tudo bem? Olá, visionários, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a nossa última parte da série. Práticas comuns no namoro. Eu acho que você esqueceu. Esse delay aí foi porque você estava esquecendo. Muita informação, gente. A gente está lendo bastante para compartilhar com vocês tudo aquilo que a gente tem aprendido. Então, às vezes, dá uma... Exatamente. Nós também estamos praticamente no final do nosso grupo, não é verdade? É muito triste. Mas tudo acaba, né? As coisas boas e as coisas ruins acabam. Então, se você está vivendo um momento ruim, fique feliz, vai acabar. E se você está vivendo um momento bom, vai acabar também. Exatamente. Tudo acaba nesse mundo. Esperança. Infelizmente. Só no céu que sempre teremos momentos bons. Mas enquanto isso, estamos aqui para entender um pouco mais sobre a ciência dos relacionamentos. E hoje nós vamos recapitular um pouquinho sobre a nossa penúltima parte. Na verdade, a gente viu que namoro não é para se lutar, namoro é para se namorar. Olha só, e o que é namorar? A gente já viu na visão passada o que é namorar. Namorar é você conhecer a pessoa que você está pensando em casar, porque namoro é você relacionar bem mais próximo com aquela pessoa que você pretende casar ou não com aquela pessoa. A gente nunca namora por namorar, a gente namora já com um objetivo. Bom, já está tudo organizado a minha vida, olha só esse detalhe, já está toda organizada a minha vida, já está organizado o meu relacionamento com Deus, já está organizado o relacionamento comigo, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo o próximo como a mim mesmo, eu me amo absurdamente, eu já estou feliz e agora eu quero fazer outra pessoa feliz e trocarmos felicidade. A pessoa é feliz também, ela vai trazer um pouco de felicidade para mim, eu vou levar um pouco de felicidade para ela, né? E com esse amadurecimento mental, espiritual, financeiro, com todo esse amadurecimento, quando vier problemas, serão problemas simples e você também terá soluções simples e ágeis para agir. Então você vai estar no controle da situação, porque Deus está no controle da vida de vocês dois. E para Deus estar no controle da vida de vocês dois, e para você estar no controle da situação, você precisa permitir Deus agir. Você precisa aprender a ciência dos relacionamentos. Porque se você não sabe fazer uma cirurgia do coração, e você ter que operar alguém, vai matar a pessoa e você também vai morrer do coração de susto. Né? Então, a gente tudo não quer isso, né? a gente não quer. Então, tudo que você vai fazer, você precisa entender, você precisa aprender, você precisa estudar. E a ciência dos relacionamentos é a ciência mais linda e a mais difícil que existe. Porque é essa ciência que vai te perdurar para a eternidade, que é isso que vai ter na eternidade, que é o relacionamento com Jesus, o relacionamento com o próximo e o relacionamento com as pessoas que você escolheu aqui na Terra também. E é impossível? Eu acho que, pelo que a gente está estudando, eu acho que não é impossível. Exato. Não é mesmo? Exato. É totalmente possível a gente ser feliz e fazer alguém feliz. A gente viu que a felicidade, ela não depende de nada que existe aqui nesse mundo. Amém? Já pensou se fosse assim, dependesse de você ser rico, dependesse de você ser bonito, né? Os feinhos, né? Coitado, né? Ia chorar, né? Os que são pobres, tipo, eu me encaixo no feio no pobre. Mas assim, ia chorar, ele ia ser feliz. Então assim, se eu estou sendo feliz, é possível você também ser feliz. Porque a felicidade está em Cristo e não em alguma coisa que você precisa ter ou fazer. A única pessoa que você precisa ter é Cristo em tua vida para você ser feliz. E aí, tudo que for adquirindo, tudo que for entrando em sua vida, isso vai ser complementos, isso vai ser bônus. Porque você já tem e você já é. Amém? Olha, isso é incrível, isso é lindo. E a gente viu também na visão passada a importância da gente se preocupar a respeito de dicas, como por exemplo a gente viu sobre, olha só que interessante isso aqui. Eu tenho uma cola aqui, viu, gente? Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte: nossa, ele sabe tudo, né? Tudo da mente dele. Não é, gente. Tem uma cola aqui, ok? Então, assim, se o meu olho às vezes fica... Porque eu estou olhando, né? A gente corta essa parte? Não sabe, né? A gente vai ver depois. Então, olha só. Um jovem
entre os 10 e 20 anos é incapaz de julgar da habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo, né? Então, isso é uma prática comum nos namoros. O jovem só porque ele entende que ficou mais responsável, mais maduro em relação aos 10 anos dele, ele pensa que já está preparado. Gente, a gente viu na visão passada que o fato de você ter mais a responsabilidade do que há 5 anos atrás não quer dizer que você já está com responsabilidade suficiente. O fato de você ter maturidade mais hoje, quando você tinha 10 anos, não quer dizer que você está no auge da sua maturidade. O fato de você entender mais sobre Cristo hoje não quer dizer que você está no auge do seu entendimento de Cristo, que é permitido para o ser humano, ou seja, a plenitude do Espírito. Então, você precisa entender o que você está sendo e o que de fato você precisa ser e o que você será. Então, se você tiver essa maturidade, se você confiar no que a Bíblia diz, no que Jesus diz, no que o Espírito de profecia diz e no que nós estamos dizendo para você, não da nossa mente, não é verdade? Nós estamos dizendo isso totalmente baseado Bíblia, Espírito de profecia e dados científicos e empirismo. Então, se você confiar, se você colocar em prática, não vai mudar em nada na nossa vida. Exatamente. Não vai mudar em nada, vai mudar na sua vida. Você vai ser feliz, continuar sendo feliz e fazer outras pessoas felizes. E eu gosto muito da palavra que você... Eu demorei muito a aprender literalmente o que seria o empirismo, né? E o empirismo é nada mais do que as suas experiências de vida. Então, a gente aprende muito com as nossas experiências e a gente aprende muito com o empirismo dos outros. Exato. Porque os outros, eles já viveram mais que a gente pode pegar algumas experiências deles e colocar em prática na nossa vida. Ou algumas decisões que eles fizeram e a gente não precisa fazê-las de novo e errar de novo. Exatamente, exatamente. E antes de a gente continuar, vocês repararam que tem um símbolo verde no escuro aqui? Olha só que legal, gente. Beleza, vamos lá. Olha só que interessante. Na página 252 do livro Testemunhos, volume 2, na página 252, fala o seguinte: Satanás está constantemente ocupado em levar jovens inexperientes à união matrimonial. Como nós sabemos que Satanás não gosta de casamento, ele não gosta de família, a gente pensa que todo casamento é instruído por Deus. A gente pensa que todo casamento ele é oriundo da vontade de Deus, mas não. Não é porque o casamento foi criado por Deus, não é porque Deus ama o casamento, não é porque Deus deseja que nós tenhamos casamento, que todo casamento é oriundo dele, da vontade dele. E aqui está falando o seguinte: Satanás está constantemente ocupado em levar jovens inexperientes à união matrimonial. Então, muitos casamentos, quem juntou os dois, quem induziu eles casarem, não foi o Espírito de Deus, e sim o diabo. Olha que forte isso. Isso é muito forte. E aqui continuando: mas quanto menos nos gloriarmos nos casamentos que estão realizando, tanto melhor. Ou seja, quanto menos você focar na sua vontade, focar no seu entendimento, você entender que você sabe muito, sabe discernir o que é o certo e o que é errado, quanto mais você confiar em Jesus, melhor para você. Porque no livro Grande Conflito fala o seguinte, que é impossível nós vencermos e não sermos iludidos pelo inimigo de Deus. Então, se você não estiver muito em oração, se você não estiver estudando muito, buscando no Senhor, você vai acabar tomando decisões muito ruins e você será infeliz. Mas eu não quero passar por isso. Tudo bem, tudo bem. É só você não casar, é só você não namorar, entendeu? Agora, se você deseja casar, entende? Aí precisa passar por todos esses caminhos que nós estamos aprendendo junto aqui no grupo Veja no Escuro. Não é verdade? Isso mesmo. E Satanás, ele tem um tipo de engano para todo mundo, para todo tipo de assunto que você imaginar, ele tem um tipo de engano. Exatamente. Então ele tem o engano na verdade, né? Na própria leitura da Bíblia, você entendendo do seu próprio jeito, pode ser um engano. Nos relacionamentos é um super engano. Exato. E a gente pode ver outros tipos de engano. Mas Satanás é muito, muito esperto. Exato. E ele vai usar de tudo. Exato. O que ele puder, ele vai usar Exato. para te enganar. E além de ele ter 6.000 anos de experiência de entender o ser humano, ele ainda tem poderes mais do que nós. Então ele sabe induzir a gente a cometer erros para a gente poder sofrer. Então, gente, é só o livro Grande Conflito fala que
o diabo ele tem dois grandes medos. O primeiro medo é você dirigir o teu pensamento para Deus. Por isso que ele está o tempo inteiro tentando fazer você ficar envolvido somente em trabalho, em ganhar dinheiro. Não que é errado isso, mas que você fique só nisso, em trabalho, em estudo, em ganhar dinheiro, às vezes em entretenimentos, maratonando série sobre série, série sobre série, que aí você não para pensar em Deus, então ele já fica tranquilo. E o segundo grande medo dele é que você descubra as estratégias dele. E se você gosta um pouco de estudar histórias de guerra, você percebe que as grandes vitórias foram que os generais praticamente entraram dentro do cérebro do outro general e entendeu qual é a estratégia e antecipou essa estratégia e consegue vencer a guerra. Então, se você estiver com o general dos generais, que é Cristo, e se você entender a estratégia do inimigo de Deus, você terá a vitória. É simples, é muito simples. E a gente viu o seguinte, que a outra erro de práticas comuns, erros de prática comum no namoro, é de você utilizar a isca errada, né? Eu não sei se alguém gosta de pescaria. Eu não era muito bom com isso. Eu já morei em Goiás e o pessoal gosta muito de pescar lá tem muitos rios, e de vez em quando eu ia pescar com os anciãos da igreja, eles gostavam de pescar, e eles tinham uma isca para cada tipo de peixe. É incrível. Se você usar a isca errada, você não pesca nada. E eles até fizeram um negócio assim, eu achei triste, eu acho que não deve fazer isso, mas eles não me orientaram de propósito, porque eu fiquei o tempo inteiro não conseguindo pescar, e eles pescando. E aí eles me explicaram depois rindo, mas tudo bem. Então é o seguinte, se você utilizar a isca errada, você vai trazer um peixe que você não gostaria para você. Então, não se utiliza da sensualidade para você arrumar um namorado ou uma namorada. Não se utiliza. Gente, vou falar isso para você. A gente está muito em voga hoje o termo ser sexy, né? Ser sexy. O que é ser sexy? Ser sexy sem ser vulgar. Porque não é só ser sexy. Você fala assim, ser sexy. Exato, aí as pessoas falam, não é isso. Mas ser sexy sem ser vulgar. Exatamente, se fala muito isso, ser sexy sem ser vulgar. Mas o que é ser sexy? Já pararam para pensar nisso? Gente, ser sexy é você despertar a vontade do outro querer fazer sexo com você. Isso é ser sexy. Não, olha, é prefixo que fala a primeira parte da palavra? Olha o prefixo da palavra, sexy, que é sexo. Então, sexy é você despertar a vontade no outro de fazer sexo com você. Então, normalmente, o desejo do homem é a mulher, e normalmente o desejo da mulher é o desejo do homem. Olha que interessante. Olha que interessante. Normalmente o desejo do homem, estou falando de regra, tá? Existem exceções, mas a regra do comportamento masculino e do comportamento feminino. Normalmente a regra do desejo do homem é a mulher. E normalmente a regra do desejo da mulher é o desejo do homem. Então, às vezes, a mulher, ela deseja mais o desejo do homem do que o próprio homem. Então, ela se sente bem em se sentir desejada. Ela se sente bem em ver que as pessoas estão a desejando. E isso, você pode pensar, mas isso não acontece comigo. Eu acho isso machista, eu acho isso alguma outra coisa. Mas o seu subconsciente, ele se sente bem em você ser admirada, em você ser cobiçada. Isso faz parte, normalmente, da natureza feminina. E faz parte da natureza masculina desejar a mulher. Então, o homem olha a mulher, ela está sexy. Ou seja, ele fala assim, nossa, eu quero fazer sexo com ela. E às vezes ele não para pensar nisso, mas o subconsciente dele a deseja. Ok? Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, que nós estaremos pecando se nós estivermos sendo sexy na hora errada. É errado ser sexy? Não é errado ser sexy, mas existe o momento certo de você ser sexy. E a pessoa certa. Exatamente. Eu vou dar, é errado você comer? Não. É errado você tomar um café da manhã? Não. Mas existe um momento certo de você tomar um café da manhã. Se você tomar um café da manhã no meio de uma reunião importante, no meio de uma audiência com o juiz, não é bacana. É a mesma coisa. Tudo tem um momento certo e um momento errado. Então, coisas são certas no momento certo. Não é só porque é certo que você vai fazer em qualquer momento. Por exemplo, ir ao banheiro, né? Quantas pessoas
vão ao médico e tomam remédio para poder ir no banheiro fazer o número 2. Né? A gente podia até colocar um cocôzinho aqui do WhatsApp aqui, né? Vamos ver se eu consigo depois. Né? Número 2, aparecer aqui. Então, quantas pessoas querem fazer isso, tomam remédio, precisam, isso é saudável. Mas você no meio da sua sala de aula, você, quero fazer cocô. No meio da sala faz. Não, é errado. Né? Então, coisas certas no momento certo. É a mesma coisa na questão de ser sexy. Quando que você faz a pessoa ficar com vontade de fazer sexo com você? No seu casamento. Simples assim. E aí, uma vez, há um tempo atrás, a gente estava conversando sobre isso, até antes do nosso relacionamento de namoro também. Você comentou um negócio muito legal, que é a questão de você, né, você quer atrair as pessoas com a sua sensualidade e você acaba distribuindo essa sensualidade para muitas pessoas. E quando você vai para o momento certo, acontece alguma coisa. Você consegue lembrar? Eu lembro que, se você reparar, o homem tem muita vontade de... um pouco insaciável, né? Ele está o tempo inteiro, normalmente, com o comportamento masculino, o tempo inteiro olhando as mulheres. O tempo inteiro. Ele está o tempo inteiro as desejando. O tempo inteiro. E a mulher, ela tem vontade o tempo inteiro de se sentir desejada. Né? Às vezes, sentir desejada a amiga, desejar a posição dela, desejada na questão da profissão, muitas coisas. Na verdade, ela quer ser desejada em tudo. E o homem ele tem vontade de desejar. Ele tem muita essa vontade, muita. E se você parar para pensar, às vezes o homem ele tem uma esposa bonita ou uma namorada bonita, tá? E passa uma outra mulher na rua, ele tem vontade de desejar. Então, se ele desejar 10 de manhã, ele vai querer continuar desejando à tarde. É uma coisa insaciável. Então, não é um negócio, olhei, desejei, acabou. E a mulher, me senti desejada, acabou. Não, é o tempo todo. E por que isso acontece? Foi Deus que fez a gente assim. Mas, nossa, como assim foi Deus que me fez assim? Porque é o seguinte, quando você casar, se Jesus não voltar antes e se você não morrer, você vai ficar 10, 15, 20, 25, 30, 35 anos casado. E não é fácil você desejar todos os dias uma única pessoa e não é fácil você se realizar todos os dias com o desejo de uma única pessoa. Então nós temos esse grande vulcão do desejo e de se sentir desejado. E isso é saciado no casamento. Quando você não entende isso, você vai colocar essa explosão para fora. Para as pessoas que não merecem te desejar e para as pessoas que não merecem o seu desejo. Então você vai estar espalhando isso para tudo, para todos. E quando você estiver no seu casamento, você terá problemas. Porque um casamento é diferente do namoro. O casamento é diferente do momento que você está agora. Você está agora no namoro, você está agora no seu subconsciente sabendo que algumas coisas são erradas. Isso gera adrenalina, isso dá uma emoção bacana. Você está com os hormônios em dia, você é jovem. Mas vai chegar um momento que, quando você casar, a adrenalina acabou. Essa grande emoção não vai ter mais. E você vai ficando mais velho. Vai diminuindo um pouco tudo em você. E aí que você vai entender por que você deveria ter feito o que você não fez. Ou você vai entender por que você fez o que você fez. Gente, é tudo questão de felicidade. É tudo questão de confiança. Você precisa confiar no que Deus está te falando. Deus está falando, filho, eu te criei assim. Existe o momento certo de fazer. Se você fizer agora, vai te dar problema. Você vai ter muita emoção, está sendo muito gostoso para você agora. Mas você vai curtir 5 anos e vai chorar 30, 40, 50 anos. Ninguém quer chorar, né? Ninguém quer chorar. E é um choro amargo, é um choro que você fala, como eu gostaria de voltar atrás. E você não consegue entender isso, porque você está vivendo agora. Você não viveu 20 anos ainda, depois de você ter feito 20 anos. Ah, mas eu tenho 25 anos. Ok, mas você tem apenas 15 anos de noção de mundo. Você não sabe o que é 20, 30 anos de noção de mundo. Você não sabe o que você viver 30 anos, a consequência de uma atitude errada. E às vezes você tem 20 anos e está vivendo uma consequência errada. Às vezes uma gravidez indesejada.
Não é verdade? Às vezes uma sequela que só você e Deus sabe, que está aí no seu coraçãozinho. Então às vezes você está entendendo um pouco o que nós estamos falando. Então na verdade Jesus te colocou aqui neste vídeo para você poder entender o seguinte: filho, é possível você ser só feliz neste mundo. Você não precisa sofrer porque você está no mundo de pecado. Eu posso te trazer felicidade para você. Só que você tem que seguir algumas regrinhas para o seu próprio bem. Não é para Jesus ficar lá feliz, ele está me obedecendo. Não, ele não tem orgulho. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus de doar. E ele não está preocupado com ele, porque ele basta em si mesmo. Amém. Isso é o que Deus está passando para você. Então, o que acontece? Moças, você precisa ser atraente, não sensual, não sexy. Porque se você for sexy, você vai atrair o peixe errado. Você vai atrair um peixe com muita espinha, ruim, de você jantar depois aquele peixe. Você tem que usar a isca certa para vir o peixão, aquele peixão bom, de Deus. O cara que você fala assim: meu Deus, você tem vontade todo dia de ajoelhar para agradecer aquele presente que você recebeu de Deus. Então, seja atraente. Nós vamos falar mais para frente, a Elissa principalmente vai explicar como você ser atraente sem ser sexy ainda. Porque você vai precisar ser muito sexy para o seu marido. Isso é muito importante. Ah, Fábio, mas eu estou achando que o que você está falando é machista. Olha, me desculpa, mas o que você acha não sempre é a verdade. Nem sempre é o correto. A gente não tem que basear no nosso sentimento, porque o nosso sentimento é enganoso. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então, não é o que eu acho, é o que eu sei, no que eu estudei. Na Bíblia, no Espírito de Profecia e na ciência. E principalmente porque na Bíblia, incrivelmente, a gente encontra vários exemplos positivos e negativos. A gente fala: mas fulano de tal fez isso e Deus não continua abençoando. Ele colheu as consequências. Exato. Ele acertou, ele errou, ele acertou, Deus mudou. E nesse aspecto, principalmente nesse aspecto de sensualidade, a gente tem um exemplo muito claro na Bíblia, que é de Davi e Batseba. Exato. Ao invés de ela guardar a sensualidade dela para o marido dela, ela abriu essa sensualidade para quem? Para o rei. E ela colheu consequências, o rei colheu consequências, os filhos no futuro colheram consequências. E ao invés do rei guardar o desejo dele para a esposa, foi cobiçar a mulher do outro. Exatamente, ela engravidou, ela perdeu um bebê, Davi matou o marido dela. Você vê quantas consequências por uma coisa simples, abrir a sensualidade que era para ser mantida para o seu marido. Exatamente. Gente, esse exemplo que Elissa deu é sensacional, porque aconteceu várias mortes, porque a sensualidade não foi guardada na hora certa e porque o desejo não foi guardado na hora certa. Então, eu vou te falar uma coisa: o diabo ajuda você a fazer, mas não ajuda você a esconder. Lembre-se disso: o diabo ajuda você a fazer, mas não ajuda você a esconder. Na verdade, assim que você faz, ele quer escancarar para te destruir. Ele quer te fazer você sofrer, passar vergonha. Ele é o Deus da vergonha, o Deus da destruição, o Deus da tristeza. Deus da mentira, porque ele fala para você: não, vai ser muito bom. E ele está te enganando. Exatamente, exatamente. E agora, olha só esse texto que a gente vê na Review and Herald de 1888. É antigo, mas é totalmente atual. Em consequência de casamentos apressados, mesmo entre os professos povo de Deus, há separações, divórcio e grande confusão na igreja. Então, ou seja, o adolescente, o jovem, ele escolhe errado e aí ele pega e traz a consequência para a igreja. Então, na hora de escolher, ele não quer a igreja. Mas aí, na hora que tem um problema, ele leva tudo para a igreja. Ainda bem que leva para a igreja, pelo menos a igreja pode ajudar. Mas olha só que interessante. E aqui, no livro Testemunhos, na página 105, 106, diz o seguinte: foi-me mostrado que a juventude de hoje não tem verdadeira noção do seu grande perigo. Olha só isso, gente. A juventude não tem a noção do seu verdadeiro perigo. Por quê? Porque a juventude é jovem, não viveu ainda. Gente, é simples. Ah, mas eu vivi muito. Você pode achar, mas você não viveu. Olha só: há entre os jovens que Deus aceitaria como obreiros nos vários ramos de sua obra, mas aos quais Satanás barra os passos e assim apanha-os em suas teias. Você está entendendo, jovem? Você está entendendo o que está falando aqui? Que Jesus tem planos incríveis para você.
para você realizar os seus sonhos e também para você realizar os sonhos de Deus, para você trabalhar para Deus. Então, às vezes você tem vontade de trabalhar para Deus, às vezes você tem vontade de ser um pastor, de ser um missionário, uma missionária, ou até mesmo sendo um juiz e mostrar Jesus para as pessoas, sendo um médico e mostrar Jesus para as pessoas, sendo um empresário e mostrar Jesus para as pessoas. Ou seja, você tem um sonho de levar Jesus para as pessoas. Não interessa qual é a profissão escolhida. E o diabo sabe disso. E ele vai utilizar principalmente as escolhas erradas agora, que você está fazendo no período de namoro, no período que você está solteiro, para você colher essas consequências e tirar o seu poder de influência para o resto da vida. Imagine só você viver 30, 40, 50 anos sem poder influenciar para Jesus. É isso que ele quer fazer com você. Entendeu? E o principal silêncio que ele quer fazer com você é tirar a sua vida. Como é que ele vai tirar a sua vida? Existem consequências drásticas que a gente perece, ou consequências drásticas que nós mesmos tiramos da nossa própria vida de desespero, de angústia. E nós conhecemos pessoas próximas a nós que estão sofrendo muito e até mesmo que tiraram a sua própria vida. E Jesus não quer que você faça isso. Ele quer que você seja um ganhador de vidas e não que perca vidas. Correto? E aí, conselhos aos adolescentes. Vossas juvenis ideias de amor para jovens, não pelas jovens, não permitem a ninguém uma elevada opinião a vosso respeito. Eu vou te falar uma coisa. A grande maioria dos adolescentes e dos jovens não ouvem conselhos. Se você que está ouvindo agora, se você ouvir, você será um em milhares que está ouvindo. É muito difícil. Se você estiver ouvindo, você é o campeão, você é a campeã. E Jesus vai te mandar alguém à altura da sua decisão. Você será muito feliz. Por quê? Você está no momento agora de decidir só com emoção. É muita emoção, é um vulcão turbilhando dentro de você. É um negócio maluco. Às vezes você toma a decisão agora assistindo esse vídeo, mas aí quando você sai, você muda de ideia. Não desista. É assim, tá? É normal esse processo, porque você é jovem. É normal. Agora, não é normal você desistir, porque um jovem de Deus não desiste. Mesmo quando erra, mesmo quando cai, ele fala assim: Senhor, limpa a poeira para mim, por favor, em nome de Jesus, e me ajude a andar. Você não precisa nem limpar a poeira, quem limpa é Jesus. Ele faz tudo para você. E é isso que ele quer fazer na tua vida. E aí, o que acontece? Um outro erro que a gente faz quando jovem: diferenças de idade. Qual é a idade ideal para eu me casar? Qual que é a idade ideal? A idade ideal é o seguinte: o livro Ciência do Bom Viver, na página 358, diz: a idade ideal é você casar com uma diferença que quando o seu filho estiver entrando na juventude, você não seja velho demais. Você consiga acompanhar ele, né? Mas eu sou velho e o meu futuro marido também é velho. Tá tudo certo. Tudo certo. É diferença. Entendeu? Não está falando que se você é velho não pode casar, não é isso. Está falando de diferenças. Se você é jovem e faz as contas e o seu esposo ou sua futura esposa vai estar velho na juventude do seu filho, o livro aconselha você pensar mais sobre isso. Porque fala que você terá muitos problemas de saúde e o seu filho também, por estar casando com alguém tão mais velho que você. Exatamente. Isso são conselhos. E principalmente porque a família, ela nunca é isolada. Nenhum membro da família é isolado do outro. Né? Todos eles têm que fazer parte juntos. Então, o filho entra na adolescência ou na juventude, o pai e a mãe entram junto, partilham junto, fazem as coisas juntos. Então, se um é mais velho que o outro, um vai conseguir acompanhar, o outro não. Então, essa família já não vai ter mais aquele mesmo vínculo forte que ela teria se todos Exatamente. Né? Exatamente. Pelo menos na média. E pra gente, o nosso penúltimo tópico é incompatibilidade. Incompatibilidade existe? Claro que existe. Existe demais. Como é que funciona, como é que resolve o problema da incompatibilidade? É o seguinte: todas as vezes que você conhece alguém, você precisa adaptar e ser adaptado. Mas eu não quero fazer isso. Tem problema? Não. Só você não namorar e casar. Simples assim. Se você não quer se adaptar e ser adaptado, não tem problema, mas também não case. O problema é juntar dois certos num momento. Aí é errado. Se você não quer se adaptar, eu não quero mudar por homem nenhum. Ok, não está errado. Não case. Eu não quero mudar por mulher nenhuma. Não está errado. Não case.
O erro é quando você não quer mudar e casa. Aí dá problema. Aí entra muita questão de incompatibilidade. Então é no namoro que você percebe se você quer mudar e se o outro quer mudar também. Ok? E eu não estou falando de mudar a sua essência. É de mudar, às vezes, até mesmo alguns erros que a gente comete. Né? Por exemplo, você está na sua casa e você não gosta muito de guardar as coisas no momento que é desorganizado. Por exemplo, cai um copo no chão, você não gosta de pegar logo em seguida. É errado? Não, não é errado. É a sua vontade. O problema é, se você casar com alguém que gosta que você pega logo em seguida, você não pegar. Se você não quer pegar logo em seguida, fique solteiro. Fique solteiro. Ok? O último tópico é o que mais as pessoas fazem pergunta pra gente. É casamento entre crentes e descrentes. O que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 7:3. Diz o seguinte: o Senhor ordenou ao Israel antigo que não deveria haver casamentos com pessoas das nações idólatras ao seu redor, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a teus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos. Deuteronômio 7:3. Ou seja, Deus proíbe. Ponto. Se Deus proíbe, se você casa, você está pecando. Simples assim. Tudo que Deus proíbe, se você faz, é um pecado. Porque o que é o pecado? Desobediência da palavra de Deus. Mas quando Deus fala, eu proíbo, Ele está falando isso porque Ele é um Deus mau? Qual que é o objetivo de Deus colocar essa questão? Boa pergunta. Né? Quando Deus proíbe, Ele está protegendo não só você, mas o descrente também. Porque é o que nós já falamos em outra visão. A pessoa, ela pega, é envolvida com a paixão, é envolvida com um monte de coisa. Eu tive desilusão com uma pessoa cristã, então, por causa disso, eu vou casar com um descrente. Gente, eu nunca vi ninguém falar o seguinte: eu tive desilusão no emprego, agora por causa disso não vou ter mais emprego. Eu nunca vi ninguém falar isso. Eu tive desilusão num carro, por causa disso só vou andar a pé. Né? Eu tive desilusão numa viagem, por causa disso não vou viajar mais. Né? Eu nunca vi isso. Agora, eu tive desilusão com um crente, aí pronto, aí não pode ser crente mais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se está difícil achar no crente, imagina no não crente. Entendeu? Existe não crente bom? Existe. E por que Deus está proibindo? Para você não forçar ele a ser crente. Simples assim. Entendeu? Ele tem a maneira dele de conversar com Deus. E tem o momento certo de Deus atuar nele e vice-versa. O que é uma família? Uma família é uma união. Exato. O que é uma união? É o mesmo propósito, é o mesmo pensamento, não é mesmo? Então, se você tem uma coisa que está desconectada... Exatamente. Você não tem problema de você casar com alguém completamente diferente de você. Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Vocês devem ter percebido que a minha personalidade é diferente da esposa que Deus me deu. Totalmente diferente. Mas isso nos completa. Agora nós temos o mesmo objetivo, nós temos o mesmo propósito. Qual é o nosso propósito? Ser missionários. Entendeu? Nós temos o propósito e nós acreditamos que é possível adiantar a volta de Jesus. E nós queremos fazer isso. Então nós temos esse propósito. Agora, seria errado se eu quisesse ser médico e ter minha clínica? Não. Seria errado ela querer ser juíza, entendeu? E ficar morando numa única cidade? Não. O erro é um missionário querer casar com alguém que quer ter a sua vida fixa numa cidade. Então a questão é propósitos. Então se você casa com alguém que é uma excelente pessoa, mas ela não tem o mesmo propósito que você, terá problemas. Porque um dia você vai ter filho. E você, no dia que você quer levar esse filho na igreja, o teu marido ou tua esposa quer levar ele para ajudar no trabalho, para ir praticar um esporte juntos, para poder fazer uma viagem. Então, propósitos diferentes, vocês terão muitos problemas. Então, ou seja, um casamento ele já é um desafio por si só. Quantos menos desafios você levar para ele, melhor. E qual que é o principal, como cristãos, qual que é o nosso principal objetivo? É a vida eterna. Exatamente. E a vida eterna a gente consegue andando num caminho. Exato. Por isso que todos, ambos, o homem e a mulher, tem que andar no mesmo caminho para alcançar a vida eterna. Então, a gente não quer forçar o outro, a não querer ir para o céu também. Exato. Né? Então, é uma escolha individual. Exatamente. E aí a pessoa fica orando, insistindo para a pessoa poder ir para a igreja, e aquele negócio, e põe todo mundo para orar junto. Eu não estou falando que é errado fazer isso, mas você não precisa passar por isso, e nenhum descrente passar por isso, gente.
Deixa o descrente que ele viva a vida dele com Jesus. Ele tem o tempo dele. Ele tem a decisão dele. Jesus respeita a decisão dele. E no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 500, diz o seguinte: nunca se deve o povo de Deus aventurar em terrenos proibidos. Ou seja, se Deus falou não, é não. E não é porque é um Deus que quer cortar o barato, quer cortar o seu prazer. É porque ele sabe, ele quer cortar, na verdade, lágrimas. Todos os não de Deus é para cortar lágrimas e não para cortar o teu prazer. Nunca se esqueça disso. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. É proibido. Você deve acreditar no que o seu Deus, que fez você e fez o casamento, está te falando. Os que professam a verdade espezinham a vontade de Deus, despondo incrédulos, perdem-lhe o favor e fazem dura a obra do arrependimento. Ou seja, você atrapalha o incrédulo se tornar um crente. E o maior exemplo na Bíblia sobre isso é Salomão. A gente vai finalizar falando sobre a história de Salomão. Salomão, nós sabemos que foi o homem mais sábio da terra. Não existe outro homem que foi tão sábio quanto ele. E o que ele fez? Ele casou com a rainha, a princesa do Egito, a filha do faraó, e essa moça, ela se converteu. E ele pegou e falou o seguinte: tá aí, eu vou agora casar com todas as princesas dos outros reinos para todo mundo se converter. E isso foi o conselho de Deus? Não. Isso foi o conselho de um coração safado de Salomão, né? Que utilizou o evangelho para poder casar com todas as mulheres que existiam ali. Então o que aconteceu? Ele casou com todas as outras princesas e ele fez até sacrifício do próprio filho por causa que as religiões deles sacrificavam crianças. Então, ou seja, o homem mais sábio do mundo caiu por não obedecer a Deus. Quem sou eu e você? Que Jesus nos abençoe, que Jesus dê muita força para a gente e hoje encerrou as práticas comuns no namoro e que nós não precisamos colocar em prática essas tristezas e sim somente o quê? Alegrias. Fecha os seus olhos que a gente vai conversar com Deus. Querido Jesus, muito obrigado pelos conselhos. Muito obrigado porque o Senhor nos ajuda a ouvirmos essas coisas chatas e mesmo assim ser boas para o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo e que o Senhor possa dar ricas bênçãos, abençoar o seu casamento se estiver no casamento e abençoar o seu futuro casamento ou a sua vida de solteiro se a pessoa assim o desejar. Em nome de Jesus, amém. Que Jesus te abençoe e a gente se vê na nossa próxima Special View. Tchau!